A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui na casa do nosso Deus para louvar, para adorar, exaltar o nome dEle. Convido você a reunir sua família, reunir aqueles que estão na sua casa nesse momento. Vamos todos juntos participar e adorar o nosso Deus nesse culto de louvor a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Convido você a abrir sua Bíblia. Vamos fazer a leitura do Salmo de hoje. E a leitura está no Salmo 29. Salmo 29 diz assim a palavra do nosso Deus: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e a Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Glórias ao nosso Deus, um Deus tão majestoso, tão poderoso, tão glorioso, mas que nos abençoa com paz. Independentemente da dificuldade, meu irmão, que você está vivendo, saiba que o Senhor está te abençoando, cuidando de você, te sustentando, não só você, mas a mim e a nossa casa. Vamos orar nesse momento, entregar ao Senhor o nosso culto que faremos nesta noite. Senhor Deus, Pai eterno, que louvamos, Senhor, exaltamos na beleza da Tua santidade, Pai, reconhecendo a Tua majestade, Senhor, o Teu poder sobre nossas vidas, Senhor, sobre a criação, sobre este mundo, Senhor, obra das Tuas mãos. Adoramos, Senhor, o Teu nome, Pai, porque sabemos que o Senhor, mesmo sem merecermos, nos amou, meu Deus. E nesta noite, Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Fala aos nossos corações, Pai, de maneira especial, aquilo que nós necessitamos ouvir da Tua parte, Pai. Aqueles que estão abatidos, Senhor, dá força, Pai. Aqueles que precisam de cura, Senhor, estende a Tua mão e sara, meu Deus. Aqueles que estão ansiosos e abatidos, meu Deus, dá paz que excede todo entendimento, meu Deus. E que esta noite seja uma noite gloriosa, Senhor, onde nós possamos todos juntos exaltar o Teu nome, que é excelso, Pai. Toma tudo que iremos fazer neste lugar, Pai, e nas nossas casas. Recebe, Pai, toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Deus, oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99
valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor é o nosso Pai. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Hoje é domingo, dia 29 de novembro de 2020. Com muita alegria, estamos aqui diretamente do templo da Assembleia de Deus em Icaraí, trazendo esta mensagem do nosso Deus para a sua igreja amada, igreja querida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja cuja o Senhor comprou por um preço de sangue naquela cruz. Muito feliz de estar junto com os irmãos, celebrando esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Uma oportunidade rica e maravilhosa que o Senhor nos concede, mesmo nestes dias complicados por qual passa a humanidade. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo número 15. Nós vamos ler os versículos de 11 a 32. Então, abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler os versículos de 11 a 32. Diz o seguinte, a poderosa palavra de Deus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo
ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-lhe, pondo-lhe um anel na mão e alpargata nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E achando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me como com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Peço para que você feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus eterno, santo, maravilhoso, em teu nome, Jesus. Ó Deus, temos lido a tua palavra, Deus, temos falado das tuas maravilhas, Senhor, teus sinais, Senhor, tem estado com teu povo, a tua igreja feliz, Senhor, se reuniu nessa noite nos lares, Senhor, as famílias, Senhor, para o teu louvor, para que a glória do teu nome seja exaltada. Te pedimos que teu Espírito Santo, Espírito de alegria e sabedoria, nos conduza de acordo com a tua verdade nessa noite. Faça, Deus, a tua obra, Senhor, faça o teu mover, faça o teu querer, e que a alegria do teu Espírito Santo esteja sempre presente nos nossos corações. Cada dia mais, Senhor, ó Deus, quando um que se afastou da casa de Deus, voltou para a casa do Pai, que sejamos uma igreja feliz, uma igreja que comemora, uma igreja que confraterniza, uma igreja de comunhão, Pai. Mesmo estando distantes, cada um dos seus lares, não estando presente fisicamente aqui no templo, Senhor, mas que teu Espírito nos fortaleça e nos una pela mesma verdade, pelo amor e pela alegria e a confiança, ó Deus, da sua cruz, Senhor. É o que nós te pedimos, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.
Nós vemos aqui nesse texto o que Deus quer fazer através de Jesus Cristo. O que Deus quer fazer na vida da sua igreja, o que Deus quer fazer na vida dos seus filhos, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário. Essa parábola, ela é conhecida de todos. Muitos conhecem, provavelmente todos que estão na igreja conhecem essa palavra. Mas nessa parábola do filho pródigo, o Senhor Jesus lança uma pergunta para todos nós, que é a pergunta que o Senhor quer colocar no meu coração, no seu coração, na sua vida, no seu ministério e para esta igreja nessa noite. Vocês não vão participar da festa do Pai? Esta é a pergunta que o Senhor está fazendo para a sua igreja nessa noite. Vocês não vão participar da festa do Pai? Nessa história, nós observamos, nós vimos aqui o relato, Lucas faz o relato, de um pai com 2 filhos. E esse pai enfrenta 2 problemas. Ele tem 2 filhos e tem 2 problemas. O filho mais novo saiu de casa e gastou toda a sua herança de forma irresponsável e incorreta. O filho mais velho revelou um coração duro, não flexível a perdoar o seu irmão. Então nós temos uma situação para esse pai resolver, onde ele tem 2 filhos e 2 problemas. Um filho que sumiu, foi embora, gastou tudo, a herança que o pai lhe deu. E o outro que não foi, ficou, mas pelo seu coração duro, não quis, não perdoou o seu irmão que se arrependeu. O filho mais novo se afastou do seu pai e depois de gastar todos os seus recursos, teve que ir cuidar de porcos. Isso é uma humilhação para o judeu. O judeu não come carne de porco. O judeu considera impuro. E este rapaz, ele foi cuidar de porco. Ele recebeu uma herança, muitas posses, perdeu tudo, gastando de uma forma errada e muito rápida. E agora o mundo passa por uma situação onde há fome, há dificuldade, e ele só arruma um emprego para cuidar de porcos. Tem fome. Aquilo era uma humilhação para o judeu. Ninguém lhe dava nada, é o que o texto diz. Ele sente vontade de comer a comida dos porcos. Por quê? Porque ele não recebia nada de ninguém. Ele recebeu do seu pai uma herança, ele recebeu valores, ele gastou de uma forma errada, e agora ninguém lhe dá nada. Ele passa fome e ele tem desejo de comer a comida dos porcos, né? Esse filho, ele na realidade, ele representa os publicanos, ele representa os pecadores, aqueles que são excluídos do círculo dos justos. Esse filho representa aqueles que são excluídos da sociedade limpa, sadia e higiênica. Porque nós vemos no relato bíblico que para o fariseu, para o escriba, havia 2 sociedades. Uma justa, limpa e higiênica que cumpria todo o rigor da lei, e uma outra sociedade que não cumpria nada, que eram os perdidos, os pecadores, os publicanos. Então esse rapaz, nesta parábola, ele simboliza o publicano e o pecador. Por outro lado, o filho mais velho ficou triste e contrariado, porque o irmão pecador foi recebido alegremente pelo pai. O irmão mais velho que estava em casa, que não saiu, que não deixou o pai, que continuou ali trabalhando junto com o pai, tendo a presença do pai todos os dias, não se alegra com a volta do irmão, não se alegra com o arrependimento do irmão.
ele fica aborrecido, contrariado, porque o seu pai recebe o seu irmão de forma alegre. O filho mais velho representa os justos impecáveis. São aqueles escribas e fariseus que pretensamente não precisam de conversão, porque nunca cometeram o menor erro e não têm qualquer interesse em perdoar o irmão pecador. Jesus está dentro de um contexto, conversando com pessoas, ensinando, falando, pregando, anunciando a chegada da salvação, num contexto onde há uma sociedade religiosa, pessoas religiosas, pessoas presas a padrões, a conceitos, a dificuldades. Pessoas que acreditam que a salvação está por si só, pelo seu modelo. Muitas pessoas estão na igreja e acham que porque são membros de uma igreja, porque entregam o dízimo, porque oram, porque pedem, Deus tem que obedecer e tem que fazer. Essas pessoas muitas vezes começam um erro de não perdoar, de não aceitar o pecador. Mas nós vimos aqui que esse rapaz, ele se arrepende. E quando ele volta para casa, o pai dele diz o seguinte: o pai mandou vestir a melhor roupa. A roupa aqui tem a simbologia da salvação. Isaías 61:3 diz o seguinte: óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Isaías nos diz que o Senhor, ele nos dá gozo, alegria no lugar da tristeza, que o Senhor nos dá veste de louvor no lugar de um espírito angustiado. É a salvação do nosso Deus, como somos salvos por Cristo Jesus, somos amados por Deus. Aquele homem manda calçar a sandália nos pés do seu filho. Só os escravos andavam descalços. Aquele que não era escravo não andava descalço. Efésios 6,15 diz: calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Aleluia. Você não é um escravo, você não é uma escrava, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você foi comprada pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz aqui o texto que aquele homem mandou colocar o anel no dedo do seu filho. O anel representa autoridade. Gênesis capítulo 41, versículo 42 diz o seguinte: e tirou Faraó o anel da sua mão e a pôs na mão de José. Ali era para todo mundo saber que a partir daquele momento José tinha autoridade. Abaixo de Faraó, ele era a maior autoridade do Império Egípcio. O anel representa autoridade. Aquele jovem volta para casa. O seu pai coloca uma roupa nova, salvação. O seu pai coloca sandália nos seus pés. Ele não é mais escravo, ele é livre. E agora ele recebe um anel de autoridade. O filho mais novo se perdeu. Aquele jovem havia se perdido. E ele acreditava que a sua situação chegou a um ponto irrecuperável. Quando aquele jovem estava perdido, quando aquele jovem gastou todo o dinheiro, veio a fome, e ele arrumou aquele emprego difícil. E ele pensou: olha, na casa do meu pai, o mais simples empregado está numa situação muito melhor do que a minha. Mas, olha, a minha situação é irrecuperável. Aquele jovem, ele havia duvidado que o pai o aceitasse como um de seus simples empregados. Mas nós precisamos entender o amor de Deus. O amor de Deus na cruz do Calvário, quando Jesus se deu por cada um de nós. Graças ao erro daquele jovem, graças ao erro do filho pródigo, ele pôde descobrir
que o pai o amava sem limites. O pai o amava não porque ele era certinho, porque ele estava em casa, porque ele obedecia ou porque ele errou. O pai não colocava limite, o pai não tinha limite. O seu amor era grande, o pai o amava sem limite. Quando ele estava no fundo do poço, o jovem reconheceu o seu pecado, se arrependeu, voltou e buscou o seu pai. Muitos estão fora da casa do Senhor, muitos têm deixado a sua comunidade de fé, muitos têm abandonado seus amigos na fé, muitos têm deixado a casa do Senhor, uma vida de alegria e comunhão com a sua igreja, a igreja que orou por você, a igreja que clamou por você. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Mas esse texto nos diz que aquele jovem caiu numa dificuldade. E aí, ele teve a humildade de reconhecer que ele precisava voltar para a casa do Pai. Ele não tinha esperança de ser recebido, muito menos de ter uma roupa nova, de ter calçado, de ter uma sandália. Mas assim mesmo ele voltou. Humildemente ele voltou. Arrependimento. Houve mudança no seu coração. Arrependimento. Muitas pessoas entram na igreja, muitas pessoas procuram resolver as suas dificuldades, mas o arrependimento fica fora das portas. É preciso ter arrependimento. Ele voltou e buscou o pai. E o pai não só o recebeu, mas o recebeu com festas, com alegria. Matou o melhor animal que ele criava para alimentar o filho e dividir a sua alegria com as pessoas. Enquanto isso, o filho mais velho, que nunca saiu, que nunca pediu nada, estava triste e com inveja. Qual foi o grande erro do filho mais velho? Infelizmente, temos visto ao longo da história do modelo cristão muitas pessoas interpretando essa caminhada com Jesus, essa relação não com o pecado, mas com o pecador da forma errada. O filho mais velho não imaginava que seu pai era um homem bom. Ele imaginava e ele viveu a sua vida toda achando que seu pai era um patrão severo, duro, que cobrava as coisas. E que ele, filho, não passava de um simples empregado na casa do seu pai. E a sua vida nada mais era do que um monte de obrigações para serem cumpridas. Ele desconsiderou a relação pai e filho. Infelizmente, nas igrejas, muitas pessoas estão preocupadas com rótulos, roupas, formas, cores, e não mantêm uma relação pai e filho com Deus. Muitas pessoas acham que devem fazer uma relação patrão e empregado. Eu cumpro, eu faço a minha parte e o patrão me reconhece e me paga. Essa parábola nos mostra que, infelizmente, muitas pessoas que estão na igreja e não conseguem olhar o pecador, ficam com os olhos voltados para o pecado. E isso é triste, é muito ruim. Estamos num período bastante difícil para a humanidade, onde as rotinas estão desarrumadas. As pessoas são humanas, são físicas. As pessoas têm necessidade de se relacionarem, de conviverem em grupo, de estarem juntos, de se abraçarem,
de gostarem, de caminhar, de consumirem, se divertirem. Mas para muitas pessoas, se divertir, se alegrar, é pecado, é um erro, não pode. Estão na casa de Deus e têm a oportunidade, o banquete está posto, mas acham que não podem aproveitar. Muitos cristãos estão na casa do Pai e não aproveitam, não gozam das riquezas e não sentem alegria pelos pecados, pelos perdoados. É preciso viver um mundo real. O crente, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa dar um testemunho humano, um testemunho real. Esse negócio de super-homem, super-crente, super-Deus, super-ungido, é preciso que as pessoas vejam em você, meu irmão e minha irmã. É preciso que as pessoas vejam em mim uma pessoa humana, uma pessoa sujeita ao pecado, uma pessoa dependente de Deus, uma pessoa que erra, mas uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que volta o seu coração para Deus. Essa humanidade precisa estar na vida do cristão, de tal forma que a pessoa que não está na igreja, que a pessoa que não saiu que saiu da igreja, que ainda não voltou para a igreja ou que ainda não entrou na igreja, consiga perceber que é uma vida normal, é uma vida natural, porque ela é humana. O pastor é humano, o obreiro é humano, o professor da escola bíblica é humano, o líder ministerial, ele é humano, eles são pessoas humanas. Eles vivem a alegria. É preciso se alegrar quando o pecador se arrepende. Mas nessa parábola, o Senhor nos revela também que não existe só o filho pecador e o filho certinho, autossuficiente. Existe um terceiro filho, e é esse filho que eu quero falar com você nessa noite. O terceiro filho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Completamente diferente dos outros dois filhos. Ele não erra, não se desvia, tem um coração reto, cheio da graça perdoadora e se alegra quando o pecador se arrepende e volta ao convívio da família do Senhor. João, capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos chamou das trevas para a verdadeira luz. É o Deus que nos comprou por um preço de sangue. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que te alcançou na sua vida, na sua caminhada, na sua igreja, na sua casa e na sua família, hoje, poderosamente, eu creio que o Senhor entrou no seu lar, na sua família, e que você possa enfrentar essas dificuldades por qual passa a humanidade, olhar para as pessoas, estender a mão e estar pronto para se alegrar em Cristo Jesus. Vamos orar nessa noite? No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos nesta noite pelos perdidos. Nós oramos nesta noite por aqueles que abandonaram a fé. Nós oramos nessa noite por aqueles que deixaram a comunidade de fé, por aqueles que buscaram outros caminhos, outras soluções, por aqueles que ouviram as coisas, as luzes deste mundo. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Como igreja reunidas, nós te pedimos, Senhor, guarda a vida dessas pessoas, Senhor. Ó, meu Pai, que teu Espírito possa tocar nessas pessoas aonde elas estiverem, Pai. Ó Deus, e trazer de volta, Senhor. Colocamos diante de Ti, meu Deus e meu Pai, os cansados, Senhor. Ó, meu Pai, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão fracos nessa caminhada, meu Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão cansados, parados, Senhor. Ó Deus, largados pelo meio do caminho.
Ó Deus, como igreja nós oramos e dividimos, Jesus, que teu Espírito, Senhor, visite cada um desses lares, cada um dos familiares, meu Pai, em nome de Jesus, visita nessa noite. Ó Deus, queremos colocar diante de Ti, Senhor, os enfermos, Senhor, aqueles que têm uma dificuldade física, Senhor. Ó Deus, uma doença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a enfermidade, toca, Senhor, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, Te peço pelas famílias, Senhor, ó Deus, que estão sendo acometidas por essa doença maligna, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, visita nessa noite. Eu creio que Tu já visitou, já curou essa enfermidade, já tirou do corpo físico, Senhor. Ó Deus da Bianca, Senhor, ó Deus da Rosa, Senhor, ó de todas as pessoas, Senhor, da Desirê, Senhor, visita, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Deus, na vitória, Pai, em Teu nome, Jesus, em Teu nome, Senhor, eu te peço, Senhor. Ó Deus, eu creio que Tu já visitou essas pessoas, Senhor, já libertou, Senhor, já tratou. Meu Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, as finanças desta igreja, meu Pai. Esta casa de oração que Tu abriu esta porta, esta casa de oração que Tu sustentou por esses longos meses da pandemia, Senhor, as Tuas mãos têm nos sustentado e têm nos trazido até aqui. Muito obrigado, meu Pai. Colocamos diante de Ti os proprietários deste imóvel, Senhor. Ó Senhor, ajuda as finanças da Tua igreja. Tu sabe o quanto que precisamos de Ti. Ó Deus, de forma milagrosa, Senhor, e sobrenatural, Senhor, Tu cuidou de cada um de nós. Coloco diante de Ti, Senhor, as finanças de cada uma das famílias da Assembleia de Deus de Caraí. Deus, de cada um dos membros da Tua igreja, meu Pai. Fortalece, meu Pai. Guarda um emprego, guarda as finanças, Senhor. Guarda o negócio, a empresa, meu Pai, e o trabalho, Senhor, dessas pessoas, meu Pai. Que nunca falte o amor, que nunca falte a alegria, que nunca falte a justiça, que nunca falte o pão na vida dos meus irmãos. É o que nós te oramos, Pai, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, sabendo que o amor de Deus, tendo a certeza que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na esperança da consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com a Assembleia de Deus em Caraí e todos os membros desta igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço especialmente hoje a Débora e o Manuel nos ajudando aqui na preparação da entrega desse culto de grande alegria ao nosso Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.